Mais uma vez eu estou aqui com vocês, muito contente, porque eu trouxe uma pessoa que é muito especial para mim e um profissional que eu já tenho acompanhado já há algum tempo. E eu quero apresentar para vocês aqui o Dario Rocha, profissional, um engenheiro na área de eletrotécnica, 40 anos de experiência, não é pouca, né? Trabalhou em várias empresas como Petrobras, Sesc, Infraero, a Alstom. Pessoal, o homem aqui é fera, hein? Dario, por favor. É isso aí, pessoal. Muito boa noite, né? Muito boa tarde e muito bom dia, né? Porque a gente está com esse programa gravado, então a gente vai ter vários horários de pessoal que vai acessar e vai assistir esse podcast muito importante, né? Então aqui é um agradecimento à DBS, né? Ao Batista, que nos convidou de estar aqui hoje, né? De uma forma especial, né? Foi uma preparação de estar aqui, porque o tempo em São Paulo hoje está um caos, né? Claro. Chuva, frio, mas estamos aqui agregados aqui por essa sala, que fiquei até muito feliz de conhecer a TV Gospel aqui e ser recepcionado. E eu falo para você, hoje vai ter muita novidade para nós conversarmos e destrincharmos aqui, em especial na parte de segurança, não é isso, Batista? É isso aí. E para não perdermos muito tempo, Dario, eu queria que você dissesse para aqueles que nos ouvem qual é a importância da área de segurança do trabalho na tua área, na engenharia. Então, como eu sempre falo, né, eu tenho uma vasta experiência, comecei aos meus 17 anos, junto com meu querido pai, que hoje tem 91 anos de idade. Para mim é uma referência, é meu mestre, é o que me ensinou a minha profissão, né? Depois a gente foi para as formações acadêmicas, comecei na época do Senai. Você é da época do Senai também? Ou... Eu não sei se eu sou da época do Senai, mas eu já fiz o Senai uma vez. Eu sou do Senai da Roberto Simons, lá no Brás, que foi o Senai de referência na área elétrica, né? Eu lembro disso. Motores e rolamento, teve tudo isso, né? Então é uma experiência que a gente vem desde os 17 anos de idade, né? Fui bancário muito pouco tempo, mas depois parti para a área de serviços de engenharia, né? Então, assim, o que a gente fala é assim, por nós termos muito tempo de trabalho, a gente tem muita experiência e a importância da segurança na área de montagens elétricas, né? Temos as NR10, né? Que são as portarias que nos norteia, né? Para poder aplicar a importância da segurança do trabalho e da segurança pessoal, né? Do trabalhador, do colaborador, que eu acredito que para nós é fundamental. Na nossa área é fundamental obedecer os padrões de segurança do trabalho. Uma coisa que, como eu trabalho com isso direto, né? E eu vejo o seguinte, eu sempre digo o seguinte, se você seguir todas as normas, fizer tudo direitinho, né? A possibilidade de você ter um contratempo, ter algum as pessoas chamam de fatalidade, né? Que eu não entendo assim, mas tudo bem. Isso reduz em muito, né? Sim. E o contrário também é verdadeiro. Quando você faz as coisas de qualquer jeito, sem atender às NRs, os riscos aumentam em muito, né? Então, Batista, mas a questão assim o que acontece? Hoje em dia você depara com vários acontecimentos, várias reportagens, né, a respeito da falta da aplicabilidade da segurança, não é isso? Sim. Em especial na nossa área, eu falo para você assim, o eletricista, que são colaboradores nossos, ou mesmo aqueles que eu dou treinamento, né, que eu também faço treinamento na área de NR10. O eletricista que não usa o equipamento adequado e não sabe usá-lo é um agravante, não é isso? É como se não tivesse. Às vezes é pior ainda. Sim. Às vezes é pior. Porque às vezes o trabalhador... Agora, deixa eu fazer uma pergunta, não te cortando, logicamente, mas assim, tentando pegar essa chave da minha pergunta, que nem, por exemplo, na minha área é obrigatório ter um nível de uniformes, de tipos de luvas, tem uma classificação, não é isso? Sim, sim. Na minha área, por exemplo, trabalho em altura, sim. É a mesma coisa. Então, vou te dar um exemplo. Você tem lá um trabalhador que está fazendo uma atividade de trabalho em altura e tem um cinto de segurança. Top, o melhor que tem no mercado.
Mas você pega e veste o trabalhador com esse cinto e põe ele, por exemplo, para trabalhar numa laje, onde ele vai fazer a concretagem dessa laje. Você vai judiar do trabalhador, porque é muito cinto para aquela atividade. Certo. Eu sempre falo que às vezes você pega um cinto de segurança, quando você olha, e você diz assim, mas esse cinto é muito vagabundo. Então eu posso dizer para vocês o seguinte, não existe cinto de segurança vagabundo. Existe o cinto de segurança que não é específico para aquela atividade. Certo. Né? Aquele cinto que a gente chama de vagabundo, eu chamo dele, falo que é um cinto mais simples, é o ideal, por exemplo, para trabalhador que está trabalhando numa laje, né? O armador, às vezes ali o pedreiro, a pessoa que está lá concretando a laje naquele momento. Porque se você pega um cinto, por exemplo, de fazer rapel, que é um cinto, né, maravilhoso, para você descer na corda, ele é ótimo, mas para você colocar para o trabalhador que está lá concretando a laje, é péssimo. Agora, uma pergunta que é bem importante a gente frisar aqui para o nosso telespectador, não é isso? Eu não sei exatamente como que chama, porque acho que telespectador é de televisão, né? Eu acho que mudou um pouco aí. Acho que mudou um pouco, né? Mas nossos seguidores. Nossos seguidores, é isso aí. Vamos falar, é melhor a palavra nossos seguidores. O que eu faço a pergunta é assim, que nem, por exemplo, uma área que eu trabalho bastante e eu faço muita laudagem é a parte de sistema de para-raios, que são os chamados SPDAs. Sim. Por exemplo, hoje, para mim fazer uma descida, eu tenho que utilizar a cadeirinha. Qual a cadeirinha adequada para, no caso, o meu trabalho? Olha, você fez uma pergunta muito legal, porque é o seguinte, existem o pessoal que trabalha por acesso por corda que não utiliza a cadeirinha. E tem o pessoal que utiliza a cadeirinha, tá? Se você for trabalhar em alguma atividade energizado, e aí o ideal é que ela não esteja energizada, né? Mas Sim. Vamos supor que você está trabalhando lá e pegou uma rede que está energizada, não sabia. Se você estiver trabalhando com a cadeirinha, aquilo lá vai ser péssimo para a pessoa, né? Então, o ideal, na minha opinião, para uma atividade como essa, dependendo da atividade, é que seja de acesso por cordas. E também tem um cinto adequado para parte elétrica. Sim. Tá? Então, quando você fala, por exemplo, de SPDA, dependendo da atividade da pessoa, você vai ter um cinto que você vai colocar na pessoa, mas é para limitar ele para não se precipitar lá para fora do prédio. Entendi. Então nós temos aí vários tipos de cinto, né? Você falou de cadeirinha. A cadeirinha, ela é ótima. Principalmente, por exemplo, para pintor, eu acho que... Pintores eu acho que trabalha muito bem. Fachadas, né? Trabalha na cadeirinha, pessoal que faz um reparo, né? Porém, tem pessoas que preferem o rapel. Uma pergunta que eu faço que é importante também na minha área, que eu pego muito a montagem de, por exemplo, de eletrocalha, certo? Certo. Aonde eu posso usar uma escada de extensão e o tipo de escada, né? Que eu não posso usar uma escada metálica, por exemplo, que eu posso bater numa rede de alta. Sim. E o meu operador, o meu colaborador, ele pode sofrer uma descarga sobre tensão elétrica, né? Uma DDP, e isso pode causar até uma morte, certo? E aonde eu posso utilizar o andaime, os chamados andaime? Olha, o andaime, eu diria que você pode utilizar ele para muitas situações, substituindo a escada, tá? Eu diria que o andaime é mais seguro do que você usar a escada. Eu, particularmente, eu prefiro descer um prédio de 40 andares, fazendo o rapel ou descendo na cadeirinha, do que subir numa escada para trocar uma lâmpada. É muito mais seguro você descer num prédio do que pôr uma escada para trocar uma lâmpada. Entendi. Você desce sobre 2 cordas, você desce em 2 cordas ali, tá? E nessa atividade que você mencionou, você tem aí vários tipos de andaimes. Você tem um andaime modular, aquele com rodinha ou fixo. Você tem um andaime multidirecional, né? E de todos, na minha opinião, eu acho que o multidirecional é um andaime muito legal, porque dependendo da situação, você consegue ter mais liberdade para poder montar esse andaime. Sim. Né? Mas o tubular também é muito bom, é muito aplicado hoje na construção civil. Entendi. Agora a questão assim, logicamente voltando para a segurança em engenharia elétrica, prestação de serviço em bases de altura,
Eu vejo assim que ao longo dos anos a experiência que a gente criou, né, trabalhando, por exemplo, quando eu entro para trabalhar, por exemplo, em determinadas empresas que nem a Petrobras, eu tenho toda uma certificação a ser apresentada, que são as certificações para trabalhos em altura, para profissionais da área elétrica, e eu tenho todo um processo de permissão de trabalhos, né, que são chamadas PTs. PT. Tanto a Petrobras como a Infraero, a Alstom, né, que eu tive uma experiência muito grande no Rio de Janeiro no petróleo e gás, todas essas empresas exigiam que os nossos trabalhadores, além deles estarem dentro das conformidades em CLTs, né, registrados com seguro de vida, tudo, nós tínhamos que apresentar todas as certificações e trabalhos para que eles pudessem acessar as áreas. Tanto na parte terrena, né, que é a parte terrestre, como também de salvatagem, que seriam as plataformas. Assim, eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar em plataformas a mar aberto, né, que são outras determinações de segurança, não é isso, Batista? Sim, sim. O cenário é outro, né? Então você tem lá o pessoal com o pé no chão no continente, né? E tem o pessoal que está na plataforma. Os riscos são diferentes, o cenário é diferente. Você pode, de repente, fazer a mesma atividade, mas o cenário é diferente. Então, quer dizer que, por exemplo, para isso que é muito importante ter o técnico de segurança para ele fazer uma avaliação do ambiente que vai ser feita a operação, é isso? Com certeza. Você falou da permissão de trabalho, às vezes o pessoal fala, não precisa fazer permissão de trabalho. Só que a permissão de trabalho vai junto com essa permissão de trabalho uma checagem, né? Tem um checklist que é feito antes. Na sua área, por exemplo, né? Você pega um trabalhador que vai trabalhar numa cabine primária, por exemplo. Uma cabine primária, exatamente. Tem as luvas de proteção. Aí você tem que ver se ele já está com roupas de proteção. EPIs, ver se ele não está com nada óculos metade, de proteção. Posso contar uma história para você, Batista? Por favor. Eu tive um trabalho feito na cidade de São Carlos. Hoje, se eu não me engano, a empresa é a ICC, antiga Cardinale, produção de tubos de PVC. Eu lembro dessa empresa. Eu fiz muitos anos trabalhos tanto de manutenção elétrica como na parte de SPDA lá, fazendo laudagem, medição, instalação e montagem, né? E olha o que aconteceu. Nós tivemos um trabalho de final de semana para desligamento de cabine primária. E lá era uma cabine primária e 4 secundárias. Olha isso que aconteceu. Na operação, um dos colaboradores que era um funcionário direto da Cardinale, né, que é a ICC, ele não fez o aterramento da fase. O transformador estava desligado, mas a secundária não estava aterrada. Então, na hora que ele abriu a chave Mateus em cima, que é uma chave de desligamento, deu um fenômeno chamado arco voltaico. Por não estar com o óculos adequado, até as pessoas que estavam longe, inclusive eu fiquei uma semana enxergando aquela faixa por não utilizar o óculos adequado. Isso é um risco, não é isso? Olha, quando a gente fala de normas, Dario, elas existem hoje, porque provavelmente no passado nós tivemos um problema sério com isso. Tá? Então, você falou do arco voltaico, né? Isso aí é um risco que existe. Porque na realidade eu acho que hoje seria o quê? Uma máscara de proteção, não é isso, né? Então, você aí tem o óculos de proteção, a máscara de proteção, você tem a luva, você tem todo... Porque você tem o risco de queima da pele face, também, né? Sim, da face, né? Sim. Você tem o uniforme próprio para isso. Isso. Né? Então, quando a gente fala de normas, elas existem para serem cumpridas. E como eu falei, porque provavelmente no passado alguém já perdeu a vida ou teve algum acidente grave, né? Ou por uma sequência de acidentes as pessoas entenderam que precisava mudar a norma ou encaixar alguma coisa na norma para poder garantir a segurança. Agora, uma coisa que é bastante importante falar para quem está nos assistindo, eu tive a experiência de trabalhar fora do Brasil. Né? Eu tive agora recentemente na Europa, mas eu tive a oportunidade de morar na América, né, nos Estados Unidos, e trabalhei na construção civil lá. E lá, logicamente, minha credencial aqui no Brasil, lá eu sou um trabalhador comum, porque para você certificar lá eu tenho que ficar mais 3 anos em estudo e mais falar o inglês fluente, né?
E por incrível que pareça, ô Batista, o pessoal fala, poxa, as normas internacionais são mais rígidas. Pelo contrário, a norma brasileira é mais rígida. Aqui exige-se muito mais do trabalhador, né? Botas de segurança, uniformes, os equipamentos, os EPIs com as CAs, né? Que eu acho que é bem importante isso, falar Sim. sobre as CAs, né? E lá, por incrível que pareça, não é tão exigente. Sabia disso, Batista? Sim, e tem mais um detalhe. Não adianta você simplesmente dar o EPI para o trabalhador. A norma diz que você tem que fornecer o EPI e fazer usar. E tem que ter um protocolo ou não? Não é protocolo, tem que ter uma ficha de entrega de EPIs. Uma ficha de entrega, exatamente. Tem que ter uma ficha de entrega de EPI, tá? E como eu disse, não é simplesmente chegar lá e colocar lá na ficha de entrega que você entregou capacete, luva, bota e tal, e entregou e está lá e se vira trabalhador. Não. A norma diz que você tem que fornecer os EPIs necessários para a atividade do trabalhador e também diz que você tem que fazer usar. Porque se você der, ok, você entregou, mas houve um problema lá, um acidente, porque o camarada estava sem capacete, não adianta você chegar diante do juiz e falar, mas doutor, eu entreguei o EPI para ele. Mas é importante frisar uma coisa aqui, eu acho que é muito importante. Eu creio que nossos seguidores, né? Você vai pegar seguidores de pequeno, médio e alto empresariado, né? Mas eu acho que na parte de prestação de serviço, a maior parte são prestadores de serviços pequenos, concorda? E ele tem uma responsabilidade, nós temos, né? Eu tenho empresa e eu tenho colaboradores que trabalham comigo há muitos anos, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, não é isso, Batista? Exato. Então, imagina você como empresário, Dario, você tem lá seus colaboradores, imagina você teve um acidente grave numa obra sua, porque você não deu o EPI devido para o trabalhador. Como é que você vai pôr a tua cabeça? Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Batista, isso acontece muito comigo, eu acredito que vocês vão ver esse perfil em vocês também. Você entrega o EPI ao trabalhador e de repente você vê ele jogado de lado e o trabalhador não está usando. Como que isso funciona? Então, é o que eu acabei de falar agora há pouco. Você tem que entregar o EPI e fazer usar. Então, você, por exemplo, tem lá a sua obra. Você tem os trabalhadores. Provavelmente você deve ter um encarregado, um responsável por aquela atividade. Esse responsável, ele é o seu representante lá. Ah, sim. Ele sendo o teu representante lá, ele tem que cobrar do trabalhador. E aí, como eu disse, não adianta só você entregar o EPI. Se você pegar um trabalhador seu sem EPI, Dario, por amor a ele, você vai fazer uma advertência verbal. Uma advertência. Se ele não continuar não utilizando o EPI, você vai dar uma advertência verbal. Perdão, por escrito. Não usou de novo, você dá mais uma. E se for o caso, infelizmente é melhor você demitir esse trabalhador. Porque ele pode ser um problema sério para a sua equipe. Quando você faz isso, de repente as pessoas podem estar dizendo, poxa, mas você é ruim, hein, Batista? Rapaz, eu estou sendo bom com esse trabalhador. Eu estou fazendo um bem para ele. Sim. Entendeu? Porque senão ele vai ser um problema sério. Eu vou te relatar um acontecimento. Nós fizemos um trabalho no Guarujá recentemente, numa indústria química, né? E tinha um colaborador nosso, ele tinha, eu creio que uma idade mediana de uns 40 e poucos anos, só que as atividades eram trabalho em altura, né? E aquelas plataformas elevatórias, né? E nenhum dia que foi medida a pressão arterial dele, ele estava em estado comum para poder subir. E esse rapaz ficou até muito nervoso na época, porque ele chegava lá e tinha que ficar fora da fábrica, porque ele não podia fazer a atividade, e a própria segurança do trabalho com a equipe médica, né, que é o pessoal... O SESMIT da empresa. E o SESMIT da empresa não permitia trabalhar. E ele ficava muito bravo e eles não permitiam, foram muito duros. E isso é normal acontecer, não é isso? É normal acontecer. Porque existe uma coisa que as pessoas não levam em conta, nós chamamos de mal súbito. Imagina um camarada numa plataforma lá, trabalhando, e ele tem um mal súbito. Se ele tiver com cinto, se ele tiver fixado ao local próprio, ali na plataforma, e acontecer alguma coisa, tudo bem, é tranquilo, né? Mas, por via de regra, trabalho em altura, a pessoa tem que auferir a pressão do trabalhador. Sim. Tá? Tem que também
conversar com um trabalhador, eu estou falando uma linguagem mais popular para que todo mundo entenda, esse trabalhador precisa ser acompanhado. Imagina um trabalhador, olha só, um trabalhador que brigou com a mulher, ou então, sei lá, está brigado, aconteceu qualquer coisa, está perturbado, e ele vai trabalhar lá na cobertura do prédio. O cara olha lá para baixo e acha que hoje chega, não quero mais viver. Então, olha só como é que é. É muito grave, né? É muito se grave. Se eu não me engano, eu ouvi falar através de uma advogada, tá? Amiga, né? Que até hoje tem uma perícia a respeito do psicológico, né? Sim, sim. E emocional. Parece que existe uma lei hoje, né? Então, agora nós temos a nova NR1. NR1, exatamente. Que fala dos riscos psicossociais. Psicossociais, exatamente. Tá? Isso é importante falar, para você que está nos ouvindo aqui, é o que o Batista estava falando, né? Então, você não... a questão do estado emocional hoje, qualquer tipo de colaborador, ele vai ser avaliado por isso também, não é isso? Sim. Geralmente, eu já trabalho já há alguns anos na parte de segurança do trabalho e é interessante. Cada norma que entra ou que é atualizada, né, as pessoas ficam desesperadas. Né? E agora? O que eu faço? Tal. Bom, procura um técnico de segurança do trabalho. Aí você vai saber o que você faz. Agora, Batista, é uma coisa assim bastante interessante falar, porque o técnico de segurança... Ele não é muito bem visto, não é isso? Não. Porque ele é o quê? Ele é o Harry, ele é o chato do negócio, é isso? A gente fala no canteiro de obras, por exemplo, chegou o chato da obra. Chato da obra, exatamente. Mas o técnico de segurança do trabalho, ele é tão importante numa obra, ou seja, lá na empresa, né? Quanto, por exemplo, é o arquiteto, né? O engenheiro. Né? Imagina você, um arquiteto, e vai fazer o projeto de um prédio ou de uma casa. As pessoas às vezes não gostam muito de pagar, né, o serviço do engenheiro. Vou te dar um exemplo grotesco, mas também muito importante que eu acho legal, né? Minha esposa tem uma imobiliária, né, aqui na região de Alphaville, junto com meu filho, e eu também dou assistência lá, inclusive meu escritório está lá dentro. É igual o corretor. Quantas pessoas tentam driblar o corretor para que não seja remunerado, não é isso? O técnico de segurança é a mesma coisa. Existe muita omissão nisso aí, Batista? Infelizmente, existem porque é uma questão de cultura. Você pega, principalmente na construção civil... Hoje só tipo assim, quando a lei entra e a exigência do técnico de segurança é exigida também, existe um número, alguma coisa assim ou não? Sim, sim. Dependendo do número de trabalhadores, você vai ter necessidade de ter um técnico e um técnico na área de saúde, na enfermagem. Sim. Um técnico, alguém na área de enfermagem, mais um engenheiro técnico. Ou você vai ter um engenheiro, um enfermeiro e alguns técnicos, dependendo da empresa, da atividade, do número de trabalhadores, você vai poder dimensionar o SESMIT, a gente chama de SESMIT. Agora, existem empresas que a lei não obriga a ter um técnico de segurança do trabalho porque tem um número pequeno de trabalhadores. Porém, isso não significa que não haja a necessidade. Tá? É a mesma coisa de você, alguém chegar e chegar, eu quero construir um prédiozinho aqui, e aí fala, não tem necessidade de um engenheiro. Bom, a lei obriga que você tem? De repente não. Mas aí eu pergunto, não existe a necessidade? Ela existe, porque você vai ter um profissional habilitado para aquilo. Sim. E às vezes o que as pessoas pensam, eu não quero ter um custo com um engenheiro. É um grande erro. Porque quando você coloca um engenheiro para fazer um trabalho na construção civil, por exemplo, isso que você vê como custo, na verdade, você está diminuindo o seu custo. Sim. Porque você vai ter um profissional que está acompanhando todo o serviço, vai evitar de você ter desperdício, vai evitar de você fazer alguma coisa errada, levantar uma parede errada, enfim, porque ele está acompanhando a sua obra. Né? É como o arquiteto. Puxa, eu não quero fazer um projeto porque eu vou gastar muito. Amigo, quando você faz o projeto, é a base para você levantar um prédio, por exemplo. Eu acho que a viabilidade também é de economia também, né? Agora, uma coisa assim que eu acho bastante importante falar,
Se nós partirmos, vamos supor, o mercado de trabalho hoje, né, para você que pensa em entrar nessa área ou mesmo está pesquisando alguma coisa nesse sentido, eu acho que um mercado que está muito aberto a esse trabalho para os pequenos é a área condominal, não é isso? Olha, nós temos aí os condomínios, inclusive recentemente saiu uma lei aqui em São Paulo, né? Na verdade ela já existe já há algum tempo, né? Ela foi só atualizada, vamos dizer assim, da necessidade, por exemplo, de fazer uma avaliação, por exemplo, no prédio, né? Para ver como é que está o prédio. Então, por exemplo, pegamos a parte elétrica. Você, na área que você trabalha, me diz uma coisa. Quando a gente fala de, por exemplo, um prédio empresarial, ou condomínio, ou um prédio pequeno, uma empresa, uma fábrica, né? Qual é a necessidade e a frequência de se fazer uma vistoria e pós-vistoria, claro, com laudo? Sim. Nesse segmento. A questão é assim, ó, hoje as normativas no Brasil, ela está voltada à Associação de Normas Brasileiras, que é a ABNT, né? Em especial na área elétrica, nós temos a NBR 5410, que está ligada à NR10, né? Ministério do Trabalho, Normativas de Segurança em Sistemas de Eletricidade, correto? Por exemplo, você que é síndico, que está nos assistindo, é muito importante que você mantenha os seus laudos técnicos em dia, certo? A gente tem a habilidade de fazer tanto o laudo elétrico, que ele vai dar toda a mapografia daquilo que ele tem existente, desde a demanda de entrada até o painel de distribuição que vai dentro dos apartamentos. Isso chama-se segurança. Então você vai ver cálculo de demanda, cálculo de chegada, se a unidade de apartamento ela tem uma demanda muito alta sendo utilizada e se gera proteção através da parte de proteção dos painéis elétricos, são os painéis de distribuição onde está colocados os disjuntores. Agora, uma coisa que é importante, o Batista, falar sobre a parte condominal. Uma coisa que o pessoal deixa muito de lado são os laudos de para-raios, de SPDA. E muitas vezes tem o SPDA, não tem a vistoria, não tem o laudo, e de repente amanhã ou depois cai uma descarga atmosférica, não no para-raio, mas sim num transformador de energia, e vai lá e queima o equipamento. Aí ele não tem o laudo elétrico, não tem o laudo do para-raio, e esse síndico civilmente pode responder por isso também, porque o morador ele vai entrar com um processo. Se a concessionária descobrir ou a seguradora descobrir que não existe laudo, quem é responsabilizado é o síndico ou o condomínio, entendeu? Então temos que ter, na minha área em especial, quais são os laudos recomendados a ter? O laudo elétrico, o laudo de SPDA, e, na realidade, entra outros laudos complementares, dependendo da demanda, laudo da entrada de energia, o laudo dos aterramentos, se existe DRs, né, que são os disjuntores residuais, né, que é o que vai proteger do choque elétrico. Uma criança, por exemplo, ela está andando num apartamento, se ela não tiver o disjuntor residual, que são os DRs, ela toma um choque, entendeu? Esse choque pode gerar o quê? Uma parada cardíaca. Parada cardíaca gera morte. Eu não sei se você sabe... o Brasil ele é número 1 em descargas atmosféricas, em raios. É o país que mais teve morte nos últimos anos, em média de 300 a 400 mortes por ano divulgadas, que foram relatadas, fora não relatadas. Isso foi divulgado pelo estudo pela USP, né? Pelo IPT e pelo IPEM, né? Que eles fazem todo esse controle, né? Então, se você pegar aí pelas mídias, né, pode pesquisar no Google aí, o Brasil é número 1 em descargas atmosféricas, e muita gente não dá esse valor. Eu estudei sobre isso, porque eu cheguei a fazer um treinamento, inclusive no Senai, sobre instalação de SPDA, né? E aí eu fico pensando o seguinte, você falou de atender as normas de SPDA, eu fico lembrando, por exemplo, que num prédio, por exemplo, não é só isso. Tem isso, é claro, é muito importante, mas você tem outras normas também que precisam ser seguidas, né? Você tem brigada de incêndio, de repente. Sim, né? Os AVCBs, né? Os AVCBs na vida. Você tem, por exemplo, pontos de ancoragem que tem que ser instalados lá na cobertura. Mas, Batista, é muito importante falar também
que, por exemplo, você citou o caso dos AVCBs, que entra a minha área e entra a tua área também. O bombeiro tem especialidade em elétrica? Não. O bombeiro tem especialidade, vamos supor, num teste de resistência do sistema de proteção atmosférica, do para-raio? Mas o que o bombeiro vai fazer? Ele vai chegar lá, mas ele vai pedir o seu laudo. O meu laudo. Ele vai querer o meu documento técnico comprovando que aquilo está funcionando. Sim. Amanhã ou depois não tem comprovação de funcionamento, a responsabilidade vem em cima de quem? De quem assinou o laudo. Exatamente, não do bombeiro. Não do bombeiro. Né? É como eu ia te falando agora sobre a instalação dos pontos de ancoragem no prédio. Vai ter que fazer uma reforma, alguém vai ter que descer na corda, na cadeirinha, né, na parte externa do prédio. Aonde o camarada vai amarrar a corda dele? São nesses dispositivos que a gente chama de Agora, os pontos de ancoragem é muito importante ter a certificação deles também, né? Então, aí existe toda uma carga, norma. Exatamente. Existe toda uma norma, por exemplo, com relação ao olhar, tem que ser olhar de aço inox, tem que ser um olhar que tem ali uma identificação do fabricante, tem que ter número de série, tá? Foi instalado, então tem que fazer um teste, que a gente chama teste de arranque. Esse teste de arranque. Esse olhar ele tem que aumentar uma carga de pelo menos 1.500 quilos, é o que diz a norma. Tem que ser feito o teste, tem que ter um projeto, tem que ter um laudo. Quando nós fazemos isso, porque a gente instala bastante pontos de ancoragem aqui em São Paulo, né? E até no interior de São Paulo, nós fornecemos tudo isso para o cliente numa pastinha. Aí aquilo que você falou agora há pouco da responsabilidade do síndico. Porque se o trabalhador, ele amarrou numa viga, por exemplo, isso quando não usa contrapeso de lata de concreto, né? Sim, tem muito então, isso. Houve um acidente, não foi nem por causa disso, tá? Mas houve um acidente lá, fatal. Vai chegar o Ministério do Trabalho, o Ministério Público. Ele olhou, viu que o camarada está lá estendido no chão, não tem mais o que fazer, ele vai lá para cima na cobertura. Primeira coisa que ele vai ver, o ponto de ancoragem, se está dentro da norma, a corda que foi utilizado, o nó que foi aplicado ali para fazer a ancoragem. Aí ele começa lá no ponto de ancoragem, depois ele vai chegar lá no trabalhador. Aí vai ver o cinto de segurança do trabalhador, ele vai ver se a cadeirinha que ele estava utilizando é uma cadeirinha que está certificada, porque tem tudo isso. Né? Quando chega o Ministério do Trabalho e começa a ver tudo isso, aí ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar tudo que não tem nada a ver com o problema, mas ele vai pegar tudo isso e colocar num balaio só. E aí o síndico vai ter problema. É aí onde a onça vai beber água, né? E é para isso que eu e você, a gente trabalha para os síndicos justamente para evitar que eles tenham problema. Porque o técnico de segurança, Dario, e assim como você também na sua área, nós somos prevencionistas. Nós não somos contratados para resolver problema, a gente resolve problema. Embora existem documentações, né, que elas são necessárias porque as próprias prefeituras exigem, né? Então, por exemplo, em São Paulo, há muitos anos atrás, foi criado o CONTRU, né, que era o órgão que era o fiscalizador da maioria das edificações, tanto industrial, comercial, predial, né? Que estava ali, inclusive, na São Bento, no edifício Andral, se eu não me engano. O CONTRU. Até o diretor do CONTRU ele foi muito conhecido nas mídias, que era o Carlos Venturelli. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Carlos Venturelli. Então, o que acontece é muito importante alertar o síndico, né, o subsíndico, né, e o conselho ter todos os laudos em dias, não é isso, Batista? Existe tempo para isso, né? Por exemplo, o SPDA, dependendo do nível de proteção e da classificação não sendo inflamável, né, quando áreas inflamáveis, de 6 em 6 meses uma vistoria visual e de ano em ano uma vistoria completa, né? Quando fala de condomínio, é de 1 ano, 2 e 3 anos para poder fazer essa vistoria. Mas, normalmente, cada ano uma renovação de laudo. Tá. Falando de condomínio, que é o que a gente tem bastante em São Paulo, então você tem são 3 vistorias. A primeira é uma visual. É uma visual. A segunda... Aí que está a diferença é o quê? Quando você não existe um histórico de laudo,
A primeira é o quê? É uma mapografia do que você tem. A partir que você tenha um histórico, aí nesses laudos ele vai sair as datas de renovação dele. Aí a primeira, sim, é uma visual e a cada ano uma completa. Aí entra as medições de grandezas elétricas, que entra na parte de eletricidade, e a parte de resistência ohmica é a parte de SPDA. Entendeu? Então, todo ano é recolhido uma RT, né, um documento técnico, juntamente com um book técnico, que é o caderno de laudo, né, que o pessoal costuma ter, né, e a própria Prefeitura de São Paulo existe um formulário que é específico e que todas as prefeituras, inclusive aqui da região de Barueri, Jandira, Itapevi, eles utilizam o mesmo padrão, né? E aí você entrega e o síndico simplesmente ele faz um protocolo online e faz ali a deliberação para poder liberar alvará de funcionamento, né, os habites da vida, quando é construção nova. E isso faz tudo parte de um complexo de documentações necessárias que os órgãos públicos exigem. Né? E quando a gente fala de condomínio, por exemplo, você tem os síndicos que eles respondem civil e criminalmente por situações que podem acontecer num acidente ali num prédio, né? Então, você pega, por exemplo, o SPDA, que a gente estava conversando agora. Imagina você, o seu SPDA, o SPDA está lá, mas ele não está funcionando, porque já vi isso, eu já vi isso. Fui instalar ponto de ancoragem e eu olho lá, o sistema está interrompido. Falei, não vai funcionar, né? Imagina, pega um prédio comercial e lá com várias empresas. E essas empresas com computador, né, com muitos equipamentos ali, dá uma descarga elétrica, isso vai até o ponto lá do computador, destrói esse computador. Se você for acionar o seguro e isso não tiver laudado, não tiver tudo conforme norma... O seguro não paga. O seguro não paga porque ele vai se atentar ao detalhe da proteção, entendeu? Porque é uma normativa. Então, todo seguro é igual carro, né? Se você tiver um carro lá, de repente, com o teu pneu careca, vamos dizer assim, acontece um acidente, dependendo da seguradora, ela faz toda uma avaliação. Por que aconteceu aquele acidente? E você pode ter uma negativa, né, sobre a questão do ressarcimento. Exato. Na parte elétrica e também de SPDA é a mesma coisa, né? Tá? Agora, é bastante importante frisar que a segurança ela está em todas as áreas, não é isso? Sim, é verdade. Eu tinha uma professora que dizia o seguinte, segurança do trabalho está em todas as áreas. Você fala, mas o que isso aqui tem a ver com segurança do trabalho? Tem tudo. Né? Se você fala, por exemplo, puxa, o síndico... O que o síndico vai se preocupar com segurança do trabalho? Tem que se preocupar. Aí você fala o RH, aí você fala lá o camarada da área comercial, o camarada do como fala, telemarketing. Tudo tem a ver com segurança do trabalho. Inclusive telemarketing, né? Tem a questão da postura, né? A parte de ergonomia. Então é muito importante isso aí, né, o Batista falar. Mas, Dario, me diz uma coisa. Você comentou sobre várias situações, né? Você já teve alguma situação em que você teve e que, por ter seguido a norma, isso não teve um problema? Tem alguma situação que você lembra, por exemplo? Você comentou, por exemplo, do arco voltaico agora há pouco. Isso. Né? Tem mais alguma coisa assim? Ou alguma coisa que... por não ter seguido, deu problema? Então, na realidade, assim, graças a Deus, eu tive uma experiência muito grande, eu já tenho mais de 40 anos na área, né? Então, comecei aí com 17 anos então, assim, a gente tem uma vasta experiência na área. Então, a gente viu coisas e coisas, né? Imagino. Então, a gente não tem nenhum histórico de acidentes, né? Por conta de ter feito a proteção adequada. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo de um determinado trabalho que a gente estava fazendo na cidade de Mogi das Cruzes. A gente, naquela época, utilizava ainda os cabos de cobre, né? Hoje em dia, infelizmente, os sistemas de proteção atmosférico mudou por conta de roubos, né? São Paulo, o que tem de roubo de cabos de cobre, por causa do valor, né, agregado, então o pessoal rouba demais. Inclusive, eu faço muito retrofit sobre essa questão e hoje nós estamos utilizando as fitas metálicas, né? Mas naquela época eu utilizava muito cabo. Então eu tinha um trabalhador que inclusive era um bombeiro, que ele fazia um trabalho comigo.
O nome dele é José, hoje ele mora em Portugal. E ele estava fazendo uma determinada descida. E nós estávamos com 14, se eu não me engano, 14 andares ali em Mogi das Cruzes. Na verdade, nem em Mogi das Cruzes, era na cidade de Suzano, do lado de Mogi das Cruzes. E na hora que ele estava fazendo a descida, né, ele estava com 2 cordas e eu trava-quedas, né, com todos os equipamentos de segurança. E quando chegou no segundo andar, entendeu? A primeira corda ela teve uma soltura na parte superior por não ter a ancoragem que o prédio é obrigatório ter, né? Ela estava amarrada num determinado ponto. Quem que segurou o José? A corda de segurança, que foi a backup. Né? Então, isso aí foi uma experiência que nós tivemos. Como também tivemos aí um caso na SKF em Guarulhos, ali na beira da Dutra. Infelizmente, era um engenheiro amigaço nosso, era o Oswaldo, né? E depois disso, eu fiquei sabendo que ele ficou até um pouco perturbado da mente por conta desse acontecimento. Ele tinha um trabalhador que trabalhava com ele, era muito amigo dele, e ele que fazia as descidas em corda, na caixa d'água da STF, e eles foram almoçar. Na hora que eles voltaram do almoço, o rapaz, de vez ir fazer o descanso, né, que eles iriam fazer, subiu para cima, e na hora que ele sentou na cadeirinha, ela despencou, e ele estava sem a corda de segurança e foi a óbito. Então, isso foi um acontecimento isso há muitos anos atrás, né? E outras coisas que a gente tem visto na internet, né, propriamente, ou mesmo nas mídias aí. Eu queria que a gente frisasse um pouco, que eu acho que é um assunto que está bem relatado hoje em dia, sobre a questão de segurança, sobre a menina aqui de Jandira, inclusive, que perdeu a vida em Limeira, na Ponte da Caveira lá, né? É isso, né? O que aconteceu ali, o Batista, na tua experiência, Você acha que foi imprudência, falta de checklist? O que você acha que aconteceu ali? Olha, como é que eu vou te dizer? Essa situação eu percebo que é uma situação que teve uma repercussão muito grande e uma comoção também em cima disso. Inclusive o governo federal está sendo processado por isso, né? Então, mas agora não adianta mais. Agora não adianta, né? Porque a vida já foi embora. Exatamente. Né? Menina, 21 anos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho ele é um prevencionista, né? Eu acho que é um pouco cedo eu dizer exatamente o que aconteceu, de quem que é a culpa e tudo mais. Agora, tem um detalhe. Existe uma coisa que a gente chama de checklist. Tá? Houve uma falha, claro. E eu sempre, inclusive outro dia num podcast eu falei também. Quando acontece um acidente grave, um acidente, seja lá o que for, se é grave ou não, se é fatal ou não, normalmente houve uma sequência de erros. Tá? Às vezes não é um erro só, às vezes é uma sequência. Porque, por exemplo, vamos supor que a pessoa foi arremessada, tinha que ter um deles tinha que ser responsável por fixar a corda na pessoa, por exemplo. Um outro tinha que ser responsável por fazer um checklist, conferir tudo se está em ordem. Um outro tinha que rever o checklist, por exemplo. Então, se você tem um procedimento, as chances diminuem muito, tá? Mas com todo respeito à família da pessoa e as pessoas que estavam lá trabalhando também, tá? Eu não quero focar nisso, mas eu quero focar hoje, pensando nesse acidente, o que a gente pode fazer para que isso não se repita. Eu acho que a gente tem que olhar mais para frente do que para trás. Eu acho que também o excesso de confiança, né, Batista? É igual o nadador que tem muito excesso de confiança e de repente vai ao mar aberto, né? E de repente não consegue ter fôlego, alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que ali também houve um pouco de excesso de confiança, porque já tinha 15 pessoas que tinham feito o rapel, né? Sabe o que eu acho, sinceramente, assim, volto a dizer, eu não estava lá. Eu acho que não é rapel lá é bug jump, né? Coisa assim, né? Mais ou menos isso, né? Mas sabe o que eu percebo? Eu não estou afirmando, mas eu percebo o seguinte. Uma coisa que você falou. Havia muitas pessoas. Muitas pessoas até responsáveis. E aí o problema, tem um ditado que diz que cachorro que tem muito dono morre de fome. Sim. Sabe? Então, às vezes por ter muitas pessoas responsáveis, imagina assim, tá eu e você lá como responsável. A sua responsabilidade, por exemplo, é de checar se está tudo em ordem. A minha responsabilidade é de checar o que você checou, tá? Porém,
Falar, não vou checar porque ele sempre faz direito. Mas houve algum problema lá, será na hora de você checar, o telefone tocou, você saiu, alguém te chamou e você não fez o que deveria fazer. E eu não chequei o que você deveria fazer, confiando às vezes em você. Então, eu percebo que quando tem muita gente, às vezes isso é um problema. Porque apesar do número de pessoas, tem que ter 1, 2 ou no máximo 3 pessoas responsáveis, sendo que quando se trata de vidas, você tem que ter alguém que faz um checklist e tem uma outra pessoa, tem que ter uma outra pessoa que vai checar o checklist. Revisão da revisão. Revisão da revisão, exatamente. Então, mas que nem, por exemplo, na área de elétrica, a própria NR10, ela fala o quê? Eu não posso colocar um eletricista sozinho trabalhando. Exato. Por exemplo, a pertences de mão, tem que tirar tudo. E porque se existe, por exemplo, se existir um choque elétrico, que na linguagem técnica chama de DDP, né? Diferença de potencial. Se existe um choque elétrico, ele tem que ter uma pessoa segunda para poder fazer um desligamento de uma chave, por exemplo. Então, assim, existe um procedimento de acompanhamento e checklist para que não aconteça o sinistro e o acidente, não é isso? Sim. Inclusive, se você tiver, por exemplo, na cabine primária, tem que ter uma pessoa de fora para poder puxar aquela pessoa. Exatamente. Né? Você tem, por exemplo, o quadro de luz, né, que você vai ter um sistema como se fosse um cadeado próprio para isso. Você vai fechar aquilo ali, vai trancar, vai pegar e tem a a chave. placa de identificação. Exatamente. Então você vai fechar aquilo ali para ninguém, vai desligar tudo e vai trancar e uma pessoa só vai ficar com a chave. Imagina se você vai lá, desliga o quadro e vou lá fazer. Só que quando você desligou o quadro, desligou o departamento, o setor tal. Aí o cara do setor tal vem olhar e fala, ah, não, desligou aqui. Ele liga. Quando ele liga, o camarada que está trabalhando ali Mas, uma descarga. o Batista, eu volto a falar novamente. A segurança está em todas as áreas. Sim. Não é isso? Eu tive aí por base, nós tivemos por base algumas semanas que está acontecendo bastante coisas que tem nos deixado triste por falta de checagem. Sim. Não é isso? A checagem antes do procedimento, análise. Como que chama a análise mesmo? Análise preliminar de risco. Análise preliminar de risco, é isso aí. Isso é muito importante, não é isso? Infelizmente, Dario, olha, todo mês, às vezes a cada 15 dias, ou às vezes até semanas, você ouve alguma notícia de trabalhador que sofreu um acidente que poderia ter sido evitado. Por falta de conhecimento, por negligência, seja lá o que for. Mas, quando as pessoas falam de fatalidade, olha, desculpa, mas fatalidade não existe na área de segurança do trabalho, tá? Porque quando você faz tudo direitinho, rapaz, o risco vai quase zero. Agora imagina você, fazendo tudo direitinho, o risco vai quase zero, tá? E se você não fizer? Exatamente. Né? Mas olha, Dario, a gente está chegando já no final desse podcast, né? Eu queria que você me falasse ainda, só para a gente já ir finalizando, sobre o curso de NR10 que você falou que faz, o que não pode faltar num curso de NR10? Bom, existe um programa, né? Que é um programa de aulas e duração, né? Então você tem o primeiro curso de NR10, que é a certificação principal, né? Que a gente tem aí 4 dias mais ou menos de aplicação do curso, entendeu? Não dá para fazer em 2 horas, não? 3 horas? Mas aí é que está o problema, né? Vamos falar daqueles pessoas que estão conseguindo pela internet o certificado, né? Tem muito isso aí, viu? Certificado à distância de NR10 é problema, NR10, hein? É que nem certificado de NR35 à distância. Então, assim, existe o quê? O certificador, que seria o pragmático, né? Que é onde vai entrar todo o curso, a dinâmica, o treinamento, né? E a consciência de cada trabalhador para que tenha a obtenção do NR10, né? E existe a reciclagem também, né? Que é menos duração, mas existe uma normativa que fala que a gente tem que a cada ano fazer a reciclagem do NR10, né? Como também o NR35, não é isso, Batista? NR35, a cada 2 anos tem que haver uma reciclagem. Tem um treinamento de formação, assim como da NR10, tem formação e tem reciclagem. Formação são 2 dias, 16 horas. Tá? Reciclagem
pode se fazer em um dia, tá? Mas precisa acontecer. Tá? Sim. Agora, formação 4 horas, Isso. reciclagem... 4 dias. Perdão, formação 4 4 dias dias, e reciclagem... Mais ou menos são 8 horas de aula. 8 horas de aula. Agora, uma coisa que eu vejo... É que quando você faz a formação, que é a número 1, né? Que é a primeira formação, ela entra também primeiros socorros também, né? Não, é que na NR35 entra também tem primeiros que socorros. ter. Hoje na NR35... Então tem que ter o primeiros socorros. Porque, por exemplo, se você não tiver um devido treinamento, vamos supor, para um eletricista, e esse eletricista, de repente, ele vai manusear um ponto e ele recebe a descarga elétrica. A pessoa não pode tocar nele, porque senão essa descarga ela é multiplicada. Então, tem que ter um procedimento do primeiro socorro, que é desligamento de chave ou mesmo distanciá-la e tirar ele através de uma parte isolável, né? Ou madeira ou alguma coisa que não seja metálica, para que não tenha equipamento próprio para isso. Normalmente os eletricistas, eles estão bem espertos e são muito exigentes nisso. Pelo menos a minha equipe, ela é muito exigente nisso, então ele usa inclusive o mangote, né? Que vai até a ponta do ombro, né? Junto com a luva de manuseio, que é de 750 volts ou até 1 kV. Isso é obrigatório, tá? Então, assim, esse risco elétrico, eles são bem criteriosos. O eletricista, quando ele tem a formação acadêmica, técnica, entendeu? E tem o treinamento de NR10, ele está apto a trabalhar em qualquer tipo de empresa, ok? Olha, eu conheço já o Dario há muito tempo e eu sei da importância que ele dá nos treinamentos de NR10. E aí, Dario, eu vejo a importância, por exemplo, de ter um bom instrutor de NR10 já na formação. Porque, por exemplo, você pega um camarada que teve lá 4 dias que seja, ou não fez 4 dias, fez em um dia, por exemplo, o treinamento de formação. Ou seja, ele não recebeu um treinamento ideal. Aí, daqui a um ano, ele vai passar por uma reciclagem. Ele vai reciclar aquilo que lá no primeiro já ficou devendo. Sim. Né? Então, isso vai se replicando. Né? Então, pessoal, se você pensa em fazer um treinamento de NR10 bem feito, ou se você tem uma empresa e precisa dar um treinamento de formação ou reciclagem de NR10, está aqui o Dario, e eu conheço ele já há algum tempo, eu sei da seriedade dele quando ele vai fazer um treinamento. Ele não vende certificado, ele vende treinamento. Treinamento. E também pela questão também de a gente se preocupar com a vida, né? O nosso objetivo é preocupação com a vida, né? Se você chegar com segurança no teu trabalho, você vai voltar com segurança para tua casa, abraçar teus filhos, tua esposa e, logicamente, ter frutos disso também, né, o Batista? Dario, você quer dizer mais alguma coisa para aqueles que estão nos ouvindo? Então, você que esteve conosco aqui, eu venho agradecer, né? Minha rede social é Dario Rocha _DR, página pessoal, tá? E a página empresarial é Soma Atmosfera. Que legal. Soma Atmosfera. Então procura nós lá no Instagram, que me siga, me manda suas perguntas no nosso direct, será respondida. E eu também volto a seguir também, para que a gente possa fazer um grupo bem forte, né? E tá junto com a DBS, né? Que venho agradecer vocês também por ter nos convidado. E eu tenho certeza que não vai ficar só nesse, vai ter alguns mais aí, né? Pessoal, para finalizar, eu quero deixar aqui uma coisa para vocês pensarem. Eu estava hoje meditando sobre algumas coisas que eu tenho lido, tenho ouvido, né? E é muito comum as pessoas pensarem o seguinte, falarem o seguinte: eu vou traçar um objetivo. E aí vai lá, escreve no papel os objetivos, tal. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Os objetivos, para serem alcançados, eles devem ser acompanhados de mudança de hábito. Porque se você traçar um objetivo, mas continuar fazendo a mesma coisa, infelizmente eu vou dizer para você que a possibilidade de você não conseguir chegar no seu objetivo é muito grande. Porque se você não vai conseguir
alguma coisa diferente se você continua fazendo as mesmas coisas. Por isso, mudança de hábito é muito importante. Nós vamos ter na semana que vem aqui falando sobre brigada de incêndio. Eu quero agradecer, Dario, aí por sua presença, foi muito boa e já fica convidado para outras. Na realidade foi um bate-papo, né? Mas a ideia é essa. É um bate-papo. A ideia é essa. Se você eventualmente tem algum conteúdo que gostaria de compartilhar aqui com o pessoal na área de segurança do trabalho, com aqueles que estão nos seguindo, pode me ligar, entrar em contato, você vai ser muito bem recebido aqui também, tá? E eu estou muito contente com a presença do Dario aqui. E se você precisar de alguma coisa na parte de engenharia... Na realidade, Batista, seria assim, eu vou dar uma mapografia do nosso trabalho, né? Nós temos vários parceiros, não é isso? Sim. Então, assim, você que precisa de todo esse apoio técnico, ou mesmo de falar sobre o teu trabalho, às vezes uma parceria que possa agregar a nossa empresa, que às vezes nós não temos um colaborador, mas nós pegamos os parceiros de trabalho para poder trabalhar conosco nas nossas operações, tanto de elétrica, como de civil, como de segurança do trabalho, não é isso, Batista? Sim, se você, por exemplo, é um empreiteiro, né, na área de construção civil, você vai ser bem recebido, pode entrar em contato, porque eu quero dizer para você o seguinte, eu trabalho hoje assessorando algumas construtoras, e uma coisa que eu ouço falar é que dificilmente... Mão de obra no Brasil está escassa, não é isso? Exato, bons profissionais. Né? Gente assim, que não são bons profissionais, até tem algumas coisas, alguns anos no mercado, mas bons profissionais está difícil de encontrar. Está muito difícil. E a pessoa comprometida, né? A questão assim, a gente precisa do comprometimento, né? Que isso para nós é muito importante, né? Então tá aí, eu tenho certeza que o Batista ele vai oferecer várias, como se fala? Quantas vezes por semana você está fazendo o podcast? Por enquanto nós estamos fazendo uma vez por semana. Uma vez só por semana, né? E agradecer também aqui a área, aqui, né? Esse espaço, né? Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós temos, graças a Deus, feito muitas parcerias, tá? E eu sempre falo, o Dario também, a gente já compartilhou sobre isso, ninguém consegue sucesso sozinho. A gente, para ter sucesso, a gente precisa de amigos, parceiros. É o chamado network. A minha mulher brinca comigo, ela fala assim, que eu falo mais que o homem da cobra. Porque às vezes eu vou no mercado, eu estou batendo papo lá, tô com o tiozinho que está limpando lá e tal, e eu falo para você, quando a gente abre a nossa boca e a gente fala do nosso marketing, que é nós mesmos, entendeu? Por isso que eu falo, se qualifique, vai atrás de curso, coloca as NRs aí, os cursos em dia, vai estudar, né? E faça network. O network é a porta que abre para novos horizontes, não é isso? É isso aí. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.